Queridos, como todo mundo sabe, nós trabalhamos aqui com pregações temáticas. O ano inteiro nós temos um tema. E o tema desse ano é a plenitude de Cristo. E dentro do tema a plenitude de Cristo, todo mês nós temos uma característica de Cristo, que nos ajuda para podermos aprender dele e chegarmos à plenitude do conhecimento dele, assim como ele é. Amém, queridos? E o tema desse mês, hoje é o primeiro dia do mês, levantados por Cristo. Veja bem, mês de novembro, nós começamos a pensar nos projetos que nós fizemos para 2018. Você fez algum projeto? Fez ou não fez? Se não fez, você está errado, crente. A palavra de Deus diz, se projetares alguma coisa, te sairás bem e a luz brilhará no teu caminho. Amém? Muitas vezes nós, como crentes, não projetamos a nossa vida. Não achamos que tudo vai acontecendo, mas nós precisamos projetar. Jesus diz que qual homem que começou a construir um edifício, ele não sentou primeiro, e ele não fez o projeto primeiro, e as contas de quanto ele ia gastar. Aí ele diz assim, porque se você não faz isso, quando chegar no meio da edificação, no meio da construção, você não consegue levar mais para frente. E é exatamente o que acontece conosco. Chega um mês de novembro desse, muitos de nós estamos frustrados, não é verdade? Às vezes, nós idealizamos ler a Bíblia o ano inteiro, não lemos. A Bíblia toda no ano, não lemos. Às vezes, nós idealizamos fazer uma viagem, não fizemos. Às vezes, nós idealizamos uma mudança na nossa vida espiritual e nós não vimos nada acontecer. Às vezes é o contrário, né? Então, muitas vezes nós queremos algo para a nossa família, uma restauração na nossa família, e chega o final do ano, nada aconteceu. Esse mês, nós vamos estar falando sobre ser levantados por Cristo. Diga para o seu irmão, Cristo é aquele que te levanta. Cristo é aquele que te levanta. E aí, meus queridos, quando nós entramos nessa zona de frustração, nós ficamos desanimados. Entramos, então, no casulo do desânimo. Você já se sentiu desanimado alguma vez? Sim ou não? Vamos interagir comigo? Já se sentiu desanimado? Eu já. Por muitas vezes, por N situações, eu já me vi desanimada. Já me senti desanimada. E é pecado se sentir desanimado? Só 2 têm convicção do que está falando. É pecado? Não é pecado. Não é pecado. Mas o desânimo não pode fazer parte da minha vida. Amém, queridos? Eu posso até ter situações que eu desanime. Ter momentos de desânimo. Mas eu não posso continuar desanimada. João, capítulo 16, verso 33. Jesus, ele é bem enfático. E nos dá uma ordem. Ele diz assim, no mundo, vocês vão passar por aflições. No mundo, as coisas vão dar errado. No mundo, nem tudo é como você quer. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
Ele não diz, se possível, tenha bom ânimo. Ele diz, tenham bom ânimo. Ele não diz, às vezes, tenha bom ânimo. Ele diz, tenham bom ânimo. É imperativo. Amém? Quem concorda comigo? Quem está aqui? E o desânimo, queridos, tem sido algo que tem tomado conta da igreja do Senhor. Nós nos alegramos num dia de ceia, e eu me alegro muito num dia de ceia, porque no dia de ceia a gente relembra tudo que Jesus fez por nós. É dia de relembrar onde é que nós estávamos e para onde é que Ele nos levou. Nós andávamos no império das trevas e Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E nós, juntamente com Ele, triunfamos. Amém, queridos? Nós triunfamos. Ele triunfou sobre principados e potestades, e nós, nele, triunfamos também. Amém? Só que a vida, ela não é feita só de alegria. E quando nós temos os nossos momentos de tribulações, muitas vezes nós nos esquecemos de onde Ele nos tirou. E do que Ele fez até agora. E aquele que fez até aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para nos levar aonde Ele disse que levaria. Ele é Deus. Ele é Deus. Porém, hoje, o desânimo, mais do que nunca, desde a época antiga, desde a fundação de tudo, existe o desânimo. Se você for ver na Bíblia, de capa a capa, Deus fala para termos bom ânimo. Ele nos incentiva a ter ânimo. Jesus nos incentiva a ter ânimo. Porém, nos últimos tempos, com a modernização de tudo, o desânimo tem ficado moderno. E hoje é muito comum você encontrar um crente e você perguntar assim, querido, está tudo bem com você? Ó dor, ó céus, ó vida. Já lembra daquele desenho? Ó situação. Ou trabalho na América que está difícil. Ou aluguel que está caro. Ou aquela mulher que não tem jeito. Ou aquele marido que não se converte nunca. Temos muitas razões para murmurar, para desanimar. Você não foi na igreja, você não foi no culto hoje. Culto de ceia, crente. Ai, pastor, eu estava tão desanimada. Legal. Meu querido, olha, teve uma festa assim, você não foi, estava todo mundo lá, estava tão bom. Ai, eu estava tão desanimado, não tive coragem de ir. Estava desanimado demais. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu não vou falar isso. Vou falar isso porque muitas vezes eu olho situações em minha volta e nós, como crentes, nós precisamos sair da bolha. E nós precisamos enxergar o que está à nossa volta. Essa semana mesmo, eu entrei num hospital, onde eu vi várias pessoas numa maca, num corredor. Eu vi uma moça, tem outra pessoa aqui dentro que viu essa moça também lá. Eu não sei se ela se bateu muito de dor, eu não sei se ela estava alcoolizada com algum problema, eu não sei. Só sei que ela estava doente no hospital. Eu falo isso por causa da condição que ela estava. Que eu cheguei em casa, eu falei para a pastora Cris. Ela estava assim, com a blusa toda levantada, uma perna em cima daquela gradinha que levanta para não cair. Estava com a perna jogada por cima,
a calça aqui embaixo, numa situação indigna. Aquilo me fez chorar. Nos faz, quando nós saímos da nossa bolha, e quando nós vamos ser crentes de verdade, quando nós nos atemos a fazer coisas simples, que Jesus nos manda fazer, que é visitar o preso, que é visitar o enfermo, que é vestir o nu, que é alimentar o que tem fome. Quando nós saímos da nossa bolha, nós vamos entender que nós não temos motivo para desânimo. Que de repente, nós podemos estar numa situação, mas numa situação que nós nunca imaginamos, para verdadeiramente conhecer o que é desânimo. Para verdadeiramente ter um motivo para desanimar. E olha, que eu conheço pessoas em situação que se fosse eu e você estava desanimado e essa pessoa não está. Sabe por quê? Porque tem esperança e fé. Hoje está tão na moda, está desanimado, mas tão na moda. E eu não estou falando aqui que muitas vezes o desânimo, ele é até por uma causa legal. Sabe? Até tem legalidade para estar desanimado. Mas é interessante. Olha quando Jesus passa pelo cego Bartimeu e o cego clama. Qual é a palavra que é falado para o cego naquele instante? Levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. É dada uma ordem. Tem bom ânimo. Ele estava cego, era mendigo, sentado à beira do caminho. Ele tinha motivo? Tinha. Se a ordem foi dada para ele ter bom ânimo, é porque ele estava desanimado. Não é verdade? Ele estava ali, sou mendigo, sou cego, tenho todo motivo do mundo, me dá uma esmola. E desculpa, meus queridos, mas muitas vezes, nós, a igreja do Senhor, estamos sentados à beira do caminho, pedindo esmola, aonde o Senhor fez uma obra tão grande, que nos leva a sentar na mesa de banquete e comer o melhor da terra. Comer o melhor dessa terra. É o que fala em Isaías, capítulo 1, 18. Se atentamente quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então é o melhor que ele tem para mim, é o melhor que ele tem para você. Hoje, se existisse uma indústria farmacêutica que vendesse uma medicação para curar desânimo, eu vou dizer para você, nem parava os remédios na prateleira. É ou não é? Tanto é que remédio para depressão é um dos mais vendidos. Então, se existisse hoje uma indústria farmacêutica fabricando e tivesse lá assim, ó, toda vez que você ligasse a televisão, remédio tal, cura desânimo. Você toma hoje à noite e amanhã você amanhece animado. Nossa, a gente ia fazer fila. Mas eu estou aqui nessa noite, nessa manhã. Está difícil agora, tá? Porque eu tenho que pregar lá à noite e aqui, de manhã. Então, nunca vou saber quando é de noite ou quando é de dia. Estou muito velha já para entender isso. Para separar isso. Mas se existisse esse remedinho, meu Deus do céu. Inclusive nós, os crentes, estava tudo lá comprando. Só que eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que existe sim um remédio. Existe uma solução para nos tirar
dessa bolha de desânimo. Onde, pois, está a cura para o desânimo? Aonde, pois, está o remédio para o desânimo? Sabe por que nós entramos no desânimo? Nós queremos sempre estar numa sensação de bem-estar. É ou não é, queridos? Gostamos de estar satisfeitos. Gostamos de sensação de bem-estar. Jesus nos promete essa sensação de bem-estar? Promete? O que diz no verso 33 do capítulo 16? No mundo tereis aflições. Não está dizendo também que você vai viver de aflição em aflição. Mas está dizendo que nós vamos ter. Porém, ele nos dá uma ordem. Ele diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você vai vencer essa aflição. Se eu venci o mundo, você vai vencer essa preocupação. Se eu venci o mundo, você vai vencer essa angústia. Se eu venci o mundo, você vai vencer toda essa perturbação que está em volta de você. Porque não depende de você. Não depende de um remédio. Abre para mim, Maurício, por favor. Não depende de um remédio, porque se dependesse, nós íamos atrás. Depende do meu espírito. Depende da ação do meu poder em você. Sabe em que contexto Jesus falou isso? No contexto em que ele estava dizendo para os discípulos dele que ele ia morrer. Os discípulos estavam andando com ele há 3 anos, aprendendo dele, vivendo com ele. Assim, era algo que eles tinham ali, que eles estavam vendo. Era o mestre, era o conselheiro, era aquele que operava milagres. E de repente ele chega para os discípulos e diz para os discípulos que a vida dele ia ser entregue. E os discípulos ficam todos confusos. E aí ele diz assim para os discípulos: uma mulher, quando está para dar à luz, ela sente muita dor de parto. Mas depois que o filho nasce, ela já nem se lembra da dor, porque deu à luz a um varão. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que você, eu, quando estivermos para dar luz a algo que é bom, a algo que vai nos levar cada vez mais para o centro da vontade de Deus, quando nós estivermos para dar luz àquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos sentir dor. Vai doer. Sabe por que tem muito crente hoje desistindo, queridos? Porque não quer sentir dor. Porque quer a sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar na alma. Mas a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto, quem poderá conhecê-lo? Eu já dei à luz. Muitas mulheres aqui dentro já deram à luz. E sabe muito bem o que é ter uma criança na barriga e essa criança está para nascer. Preste atenção, porque Deus está falando com você. O que Deus está falando com você nessa manhã é que não importa a tribulação que você está passando, prefira a criança.
Muitos crentes têm desistido hoje, meus queridos. Porque têm preferido a sua vida. Onde Jesus diz que todo aquele que perder a sua vida vai achar. Uma mulher, quando ela está para dar luz, ela pode estar passando o sofrimento que for. Você já ouviu casos da mulher ter que escolher entre ela e o bebê? Já ouviu? E alguma vez você já ouviu falar que a mãe escolheu a si mesma? Não. A mãe prefere morrer, mas dá à luz à criança. O que Deus está falando com você hoje, prefira morrer, mas dá à luz ao propósito de Deus. Porque quando o propósito de Deus se cumprir na sua vida, haverá ânimo, haverá alegria, e você não mais se lembrará da dor que você passou para dar à luz esse propósito. Quando Jesus diz isso, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Um propósito de Deus foi desenhado para você. Foi desenhado para mim. Está sendo gerado. E quem vai sentir a dor sou eu e você, queridos. Não tem como amenizar isso. Um marido, por mais que ele ame a esposa, ele não pode sentir a dor de parto. Pode? Não tem como. E se sentisse também, ele morria ali naquela hora. Porque, olha, a palavra de Deus diz que a mulher é a parte mais frágil, e é mesmo nas emoções. Porque para aguentar dor, a mulher é muito mais homem. É ou não é, mulherada? Mas vocês, homens, concordam com isso, não concordam? Porque mulher trabalha com... a mulher com dor de cabeça, presta atenção. Homem não sabe o que é passar por um período menstrual. Ter dor de cabeça, dor nas pernas, irritação. Hã? Yeah? I will? Dor de cabeça, irritação, insônia. É horrível. Cólica. Mas eu posso contar para vocês não veem abençoada, vai trabalhar, cuida da criança, limpa a casa e ai dela, se faltar em uma dessas tarefas. Agora o homem, com toda a sua força, com toda a sua masculinidade, quando ele tem uma dor de cabeça, quando ele tem gripe, quando ele fica resfriado, ô Jesus Cristo, ninguém aguenta. A mulher que não ora, ela começa a orar de madrugada para Deus curar o abençoado. Ela jejua para Deus, Deus cura logo, cura logo, cura logo. Não é? Então, nossa, esse S da Quênia lá atrás entregou o Danilo. Então, meus queridos, por mais que o homem ame a sua esposa, ele não pode amenizar a dor dela. Pode? Não pode. Ele pode até na hora do parto escolher ela do que o bebê, se ele tiver que fazer uma escolha. E eu já vi isso acontecer. Porque ele pensa nas fraquezas dele, ele fala assim, vou ficar sem a minha esposa, vou criar uma criança, o que eu vou fazer com ela? Mas a mulher, ela diz assim, eu morro, mas a criança vive. Era o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele estava dizendo assim, chegou a minha hora, eu vou morrer, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Eu vou para a cruz. Eu vou apanhar.
Eu vou morrer, mas a minha morte vai produzir fruto. A minha morte vai gerar santidade. A minha morte vai dar luz ao propósito de Deus. Nós precisamos, como filhos de Deus, urgente, nos entregar verdadeiramente à morte, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz fruto. Eu gostaria muito hoje de vir aqui hoje, já que a palavra é sobre ânimo, e eu vim aqui hoje e falar, olha, tenha bom ânimo, Deus vai mudar a sua vida, o Espírito de Deus está fazendo uma grande obra. Podia, não podia? Mas não vai resolver. Eu posso trazer uma palavra para alegrar seu coração no momento, para... Perdão, queridos, que eu estou gripada. E esse final de semana está sendo a minha luta, é vencer esse resfriado que eu estou. Então eu posso trazer uma palavra, todo mundo gosta de palavra que gera ânimo. Mas eu prefiro trazer uma palavra para você hoje que gere vida. Que gere vida. Vou até fechar a Bíblia aqui, porque eu tinha separado uma palavra e não estou pregando nada do que eu separei. Pregando aquilo que Deus estava já falando. O que acontece conosco? O ânimo, ele está ligado à esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós entramos numa zona de desânimo. Então, o que é que nós precisamos orar para mudar essa situação? Para que a minha esperança seja renovada. Esperança, queridos, ela não é causada, ela não vem porque coisas boas estão acontecendo conosco. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, no verso 1. Nós vamos ver como é gerada a esperança. Esperança não é algo que eu bato o joelho no chão hoje e digo assim, eu quero ter esperança. Diga para o seu irmão, a esperança vai ser gerada em você, mediante a sua perseverança, no meio da tribulação. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é paz com a situação. A situação é real. A tribulação está acontecendo. Mas eu estou desfrutando da paz de Deus, que excede todo entendimento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio daquele que morreu, que se entregou por mim, por você, por meio daquele que desceu ao inferno, que tomou a chave da morte, por meio daquele que ao terceiro dia ressuscitou. Nós não temos paz
Por meio dos acontecimentos na nossa vida. Nós não temos paz, nós temos paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua dizendo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é o bem-estar que você tem que sentir? Aonde é que você tem que se gloriar? Na esperança da glória de Deus. É Deus sendo glorificado na minha vida e na sua vida, independente do momento que eu estou vivendo. Amém? Eu estou vivendo um momento terrível, uma tribulação terrível. Mas aqueles que encontram comigo, olham para mim e dizem assim, ali vai uma santa mulher de Deus. Ali vai um santo homem de Deus. Ali, aquela pessoa tem o brilho de Jesus, tem o brilho de Deus em si. Será que o mundo tem visto isso em nós? Será que nós temos manifestado a glória de Deus? Ou nós manifestamos o desânimo? Aí ele diz assim, nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Diga, glória a Deus pela tribulação. Qual é a tribulação que você está passando? Fale para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é muito maior do que ela. O poder de Deus está além da minha tribulação e da sua tribulação. E aí ele diz assim, também nos gloriemos nas tribulações. E o que a tribulação produz? Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência ou perseverança. Eu estou passando por tribulação, mas eu vou perseverar. Perseverança. E a perseverança, ela produz o quê? Experiência. Sabe aquela experiência? Quando você adquire isso, quando você persevera, você adquire experiência. E aí quando você vê outra pessoa passando por aquela situação, você tem autoridade natural vinda da parte de Deus. Experiência natural vinda da parte de Deus, porque você passou. Então, você vai dizer para essa pessoa, você vai sair disso. Porque Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Não importa o que é. Não importa o tamanho do vento, a força do vento. Não importa o tamanho da tribulação. Não importa o que é que você esteja passando. Deus está acima de tudo isso. Ele é Deus, Ele não é menos que isso. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus embaixo na terra. Ele é Deus. Então há um propósito na sua tribulação. Há um propósito. E veja bem, o propósito é gerar em você experiência, e a experiência, esperança. O que vai acontecer quando você tem experiência? E a experiência gera esperança em você. Sabe o que vai acontecer? A hora que você está passando por aquela tribulação, você não deixa ela gerar desânimo em você. Você pode até na hora sofrer um baque, sofrer uma decepção. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim para mim, pastora, a senhora, o que a senhora faria? O que a senhora faz com a decepção? A senhora nunca sofreu decepção? Vou falar uma coisa para vocês, é praticamente todo dia. Praticamente todo dia. E eu descobri
esses tempos atrás, uma pessoa falou para mim assim, conversando com o Deigma, e o Deigma, pastor Deigma, dizendo para mim, para nós, a gente estava numa reunião de pastores aqui, ele lá no Brasil e a gente aqui, em reunião, juntos. E aí ele contando para nós que quando ele foi para o ministério do Luciano Subirá, porque ele é pastor de uma igreja Alcance, em Goiânia, o ministério do pastor Luciano Subirá, o Luciano Subirá falou assim, só vou te avisar uma coisa, se um dia você ficar decepcionado comigo, a culpa é sua. Aí, como assim a culpa é minha? Sim, porque você colocou expectativa em mim, além da conta. Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos com pessoas, porque nós olhamos para pessoas, e nós colocamos expectativa nas pessoas. Isso quer dizer que nunca mais nós vamos nos decepcionar? Não. Nós podemos nos decepcionar todos os dias. Só que essas decepções não podem ditar regras na nossa vida. Essas decepções não podem nos paralisar. Essas decepções não podem nos impedir de dar luz ao projeto de Deus. É como a mãe que tem um filho bagunceiro, um filho que não é aquilo que ela esperava. Ela não desiste de ter outro. Se ela estiver grávida de novo, ela não vai abortar, porque ela ama. Amém, queridos? Então não basta somente amar o Senhor. Eu preciso amar o propósito do Senhor. Amém? Não basta somente eu amar Jesus e eu dizer assim, ai, Jesus é lindo. Né? Eu brinco com a Daniele, menina que canta aqui, que ela é pernambucana. E eu falei assim para ela, pensa numa menina que riu. Dani, como é que você elogiaria Jesus? Ela, como assim? Eu sei como que é. Jesus é lindo. E às vezes a gente fica assim, Jesus é lindo, é lindo. Mas na hora que o negócio arrocha, na hora que a tribulação chega, na hora que o trem pega, na hora que a dor vem, que é a hora de dar luz, é a hora da pior dor. Uma mulher grávida sente incômodo, dói aqui, dói ali, o tempo todo, não é? Os 9 meses, você passa aí 3 meses de enjoo, vomita, passa isso, passa aquilo. É um sofrimento. Mas a hora que chega a hora da criança nascer, é a pior hora. Né? É a hora que a mulher se expõe para pessoas que ela não viu, que ela nunca conheceu. E mais aqui na América, que tem o direito de entrar quantas pessoas quiserem numa sala de parto. É hora de exposição. É hora de vergonha. É hora de você passar por cima de tanta coisa. Por amor ao propósito. Hoje em dia, com a cesárea, não tem tanta exposição assim, né? Mas, porém, tem. Mas é a hora de você passar por cima de princípios. E esse exemplo que Jesus dá, da mulher para os discípulos dele, gente, é algo muito profundo. Leia João 16. E veja tudo que Jesus fala ali. Ele compara. E ele fala para os discípulos assim, vocês vão sofrer agora, sabe por quê? É necessário que eu vá. Se eu não for, os discípulos estavam desesperados porque queriam aquilo que eles estavam vendo. Eles queriam a presença física de Jesus.
Mas ele fala assim: se eu não for, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo vai ser a plenitude de Deus em você. Ele vai guiar você a toda a verdade. Ele vai te dar força para vencer as suas tribulações. Ele vai lembrar você, quando você estiver desanimado, ele vai ser aquela voz no seu ouvido dizendo: no mundo passais aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quantos vencedores tem aqui nessa manhã? Quantos vencedores? Eu quero dizer algo para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não desceu ao meu coração, ao seu coração, o que Deus tem preparado para você. E isso não é uma profecia vinda do homem. Isso é uma profecia vinda da boca daquele que é fiel e justo. Daquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E havendo ele dito, ele fará. Ele fará. Ele fará.